Na aula de hoje nós vamos tratar sobre um tema, comissão. Foi uma prova que caiu em 2012, oitavo exame, em que a Fundação Getúlio Vargas cobrou o tema comissão. Antes de você fazer a leitura junto comigo, seria ideal que você procurasse no seu índice remissivo o tema comissões. E lá nós vamos encontrar vários artigos, inclusive súmulas, e que seria interessante você fazer esse estudo antes, porque nós estamos preparando para as questões da segunda fase em Direito do Trabalho. Se você fizer essa leitura somente do índice remissivo, isso já ajuda bastante. Até o dia da prova, vamos descobrir muitos assuntos que poderão ser cobrados. Mas vamos fazer a leitura do que vem, o que o examinador pleiteou aqui para que você pudesse responder. Então, a partir do caso apresentado, responda os itens a seguir. Se uma das parcelas não for paga pelo comprador, como deve proceder o empregador de Francisco em relação ao pagamento de comissão correspondente? Observe que o tema é comissão. B. Se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse dispensado 6 meses após a realização da venda, como fica a situação da comissão vincenda? Foi mandado embora e ainda tem comissões para receber. Você tem que lembrar o seguinte, que o salário mínimo, nós temos lá o artigo 459, que vai falar sobre o pagamento de comissões, né? Que nós sabemos que o salário não pode ultrapassar um mês, mas comissões pode. Nós temos lá o artigo 459, que é interessante você fazer a leitura. Nós temos comissão de inadimplemento pelo cliente, que você pode fazer a leitura. Então você vai ver que tem vários assuntos que podem ser cobrados. Mas nós vamos agora ter que ler o problema para identificar o caso. Francisco é empregado de uma empresa de máquinas e trabalha externamente. Em termos salariais, Francisco é comissionista puro. Comissionista puro é aquele que só recebe em comissões. Lembrando que se um mês ele não fizer nenhuma venda, está garantido para ele pelo menos um salário mínimo. E tem o comissionista misto, que ele recebe um salário fixo mais comissão. No caso aqui ele só recebe comissão. E ele recebe 20% sobre as vendas por ele realizadas mensalmente. Em determinado mês, Francisco efetuou uma venda de R$50 mil em 10 parcelas mensais. Daí porque o empregador lhe disse que pagará a comissão de acordo com o vencimento das parcelas. Então foi feito em 10 parcelas, comissão, então ele vai receber, todo mês ele vai receber 20% dessa venda. Isso é permitido? Sim, sem problema nenhum. Agora nós já entendemos o caso, vamos para o questionamento. Se uma das parcelas não for paga pelo comprador, como deve proceder o empregador de Francisco em relação ao pagamento da comissão correspondente? Justifique. Ora, se o empregador autorizou a venda em comissões e se o cliente não efetuar, o empregado não tem nada a ver com isso. O empregado não tem essa responsabilidade. E por isso nós podemos afirmar que o empregador ele deve realizar o pagamento da comissão, pois quem assume o risco do empreendimento é o empregador. Então deve efetuar o pagamento normalmente ao empregado. Então vamos lá responder esta questão. Gabarito. Letra A. O empregador deve realizar o pagamento da comissão, pois não pode transferir para o empregado o risco do empreendimento, já que possui meios jurídicos hábeis para a cobrança da dívida em face do devedor inadimplente. Nós temos aqui que o empregador ele pode acionar a justiça para cobrar desse cliente, mas ele não pode descontar essa situação porque é ele que assume o risco do empreendimento. Vamos corrigir aqui, empreendimento. Então nós temos aí, esse é o raciocínio. Quando nós falamos risco do empreendimento, nós temos lá o artigo 2º da CLT. O risco do empreendimento nós encontramos aqui no artigo
2º da CLT. Vamos aqui no artigo 2º da CLT. Vamos lá, artigo 2º. Não está abrindo. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite, asselaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, nós temos o artigo 2º da CLT, é o empregador que assume os riscos, né, do empreendimento. A letra B pergunta: se as parcelas estivessem sendo pagas normalmente e Francisco fosse dispensado 6 meses após a realização da venda, como fica a situação da comissão vicenda? Detalhe, que na letra A, nós temos lá no índice, né, da comissão, que fala a comissão inadimplemento pelo cliente, devolução, artigo 466 da CLT. Vamos lá ver o artigo 466 da CLT, deixa eu abrir aqui na tela. Artigo 466. Pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de estimada a transação a que se refere. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens de comissões que lhe disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. E a cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por esse artigo. Então, o artigo 466, parágrafo 2º, ajuda na fundamentação da letra B. Então, letra B. Nesse caso, a empresa continuará pagando a comissão a cada mês, pois a ruptura do contrato não exclui o direito do empregado, nem obriga o empregador a antecipar o pagamento na forma do artigo 466, parágrafo 2º da CLT. E aí você pode parafrasear se você quiser ou copia para fundamentar a sua resposta. Entenderam? Questão de comissão, tema importante que pode ser cobrado na sua prova. Faça a leitura do índice remissivo, verifique essas hipóteses para que você possa acertar a questão. Até mais, bons estudos.